Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado às sextas-feiras, a partir das 15h30. Ninguém tinha percebido, mas eu vi o Crispim se aproximando. O jeito de caminhar antecipava a figura humana, curiosa e polêmica. Getúlio, ele me perguntou. Quando aquele grupo no capítulo 7 de Mateus apontou milagres, eles teriam sido falsos ou verdadeiros? Se configurassem falsidades, Crispim, Jesus os teria desmascarado na hora. Seria injustiça que inocentes sofressem pelos erros alheios. Com certeza, aqueles milagreiros cobraram propinas pelas curas feitas por Deus, esquecendo o dai de graça aquilo que recebestes de graça. Por isso, tais milagreiros serão censurados pelo Cristo no dia do juízo final. Afastai-vos de mim, malditos, dirá o Cristo. Mateus 7, versículo 23. O tema de hoje será dom de cura, nada te assegura. Quando nossa oração permanece vazia de resposta, será conveniente analisarmos todas as faces da petição. A vontade de Deus não estará apostando em algo de maior valia, superando nossa modesta petição? O melhor para nós pode se encontrar oculto aos nossos olhos, e o Pai dos céus modifica vantajosamente as reivindicações. Em outras ocasiões, ele analisa nossos desejos e evita que alguns projetos produzam resultados negativos no futuro. Nem tudo o que desejamos representa acertos, e o resultado da prece pode ser fruto da precipitação. Santo Agostinho já dizia no seu tempo: ter fé significa assinar folha em branco, entregá-la a Deus e deixar que Ele escreva nela a resposta que quiser. Quando em nossa petulância olvidamos que somos apenas criaturas, o Senhor pode nos sonegar intercâmbio temporariamente. Será a forma de nos quebrar a crista do orgulho para nos favorecer depois da lição aprendida. Não esqueçam. Parece que estou vendo Deus dizer: é melhor assim. Lá na frente, no futuro, reconheceremos o benefício da mudança feita em nosso requerimento. Margarete Blair nos conta episódio da infância. Ela desejava ganhar pônei no dia do seu aniversário e partiu para uma campanha sistemática para realizar aquele desejo. De dia
atormentava os pais. Ao deitar, importunava a Deus, acrescentando aos costumeiros pedidos mais este. A estratégia era não dar descanso, nem aos pais, nem a Deus. Pela insistência, explicou Margarete, eu tinha certeza que ganharia dito pônei. Venceria pelo cansaço. O pai da mocinha, entretanto, não pensava da mesma forma. Ele lhe disse: você terá que compreender, filha, eu não lhe posso dar este presente. Não me restam recursos atualmente para mais este compromisso. Frustrada nos seus intentos, Margarete disse ao pai: eu acredito que vai acontecer milagre, papai. Algo me diz que este pônei, de alguma forma, será meu. O pai de Margarete balançou a cabeça, sorriu e lhe disse: é louvável que você tenha fé, Margarete. Eu fico feliz com isso. No entanto, quero que você conheça o que eu penso. Milagres podem acontecer de forma esplêndida também, quando Deus se nega a realizá-los. Atrás da decepção de olharmos para nossas mãos vazias, aprenderemos a lição de aceitação da vontade divina. Alguém já imaginou a cabeça de alguém que nunca recebeu resposta não? Imagine alguém que nunca recebeu resposta não. Tudo o que pediu, recebeu. Tudo lhe terá sido provisionado desde o berço, sem tardança. Imaginem vocês a mente desta criatura. Acho impossível desenhar o mapa de alguém com esse perfil. Sem a menor dúvida, tal personagem viraria monstro. Jesus disse: seja vosso falar simples sim, simples não. Tudo que passar disto vem do mal. Mateus 5, versículo 37. Percebam que o Evangelho coloca tudo em pratos limpos. Não poderia haver clareza maior. Para que tenhamos evolução sadia, teremos que receber sim e receber também o não. Para que a sociedade se desenvolva de maneira equilibrada, dentro de justiça equânime, o sim e o não devem marcar presença constante. Temos obrigação de nos policiar, postergando reivindicações levianas que merecem o som desagradável da palavra não. Se você não quer ser contrariado, ande na linha. Pedidos sensatos geralmente são atendidos. Eu devo fazer avaliação criteriosa antes de dobrar joelhos, para não ficar questionando o silêncio ou a negativa divina. Ou alguém acha que o Pai Eterno não tem direito de responder sim ou não? Existe figurinha por aí dentro da TV, imaginem só, proclamando que Deus na sua igreja é obrigado a dizer sim todo o tempo.
É muita petulância e atrevimento, amigos. Se Jesus recomendou que nós humanos usássemos o sim e o não, alguém está querendo negar esse direito ao próprio Deus. Pedidos levianos são levados aos altares em busca de provisionamento. Pedidos levianos têm sido feitos aos milagreiros de plantão, frutos até mesmo de torpe cobiça e de propósitos egoístas. Vocês acham que Deus não tem direito de colocar as mãos na massa e desviar o rumo da conversa? Foi mais ou menos isto que o pai de Margarete Blair tentou lhe ensinar. Na sua pretensão de ganhar pônei fora das posses da família, ela reclamou. Na minha igreja eu escutei que Deus não deixa de ouvir as nossas orações. Quem falou isto está certo, lhe disse o pai. Deus ouve a todos. Deus não cessa de ouvir a mais pequenina das pessoas. O Pai Celestial se desdobra diante dos filhos, mas isto não significa que concorda com tudo e com todos. O Pai das alturas deixa a marca, mas nem sempre responde sim. Muita gente já não faz orações porque se desiludiu. Provavelmente fizeram insistentes preces por enfermo querido, pela conquista de emprego, pela força para combater vícios. Morreu o ente querido, falhou o emprego e o vício resistiu. O desânimo apareceu depois da negativa e com ele o desencanto. De que valeu orar? Perguntaram. Deus não me atendeu. Eu sei que não é fácil entender essas coisas, principalmente para aqueles que confundem Deus com Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Deus jamais sairá por aí distribuindo brinquedos a granel para crianças e adultos que se consideram merecedores. Acordem, meus caros. Não seremos atendidos enquanto alimentarmos pretensiosa convicção de que somos os maiores e os melhores. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Como tarefeiro pequeno, estou satisfeito com as visualizações dos trabalhos. Afinal, milhares de amigos nos prestigiam visualizando nossos trabalhos e nós agradecemos. O importante é que os acessos continuam crescendo. A gravação é feita nos estúdios Fernando Martins e também palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook Live TV PG. Todas elas esperam atenção e especialmente a divulgação de vocês. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela cordialidade e pelo suporte valioso. As nossas palestras são definidas como quarta dimensão. Atente para este detalhe, escrito num cantinho lá. Quando você procurá-las no Facebook Live TV PG.
E agora voltaremos ao tema. Dom de cura, nada assegura. Aqui se levantam defensores de mordomias com a Bíblia nas mãos, apontando o Salmo 91. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Salmo 91, versículo 7. Nossa resposta se encontra em texto do próprio Salmo. Disse Jeová: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele será salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, versos 14 e 15. Promessas de Jeová através do salmista. Alguém chamará isto mordomia? De minha parte, eu considero fruto maduro da misericórdia e não de mordomia, porque existe aquele pequenino reparo na sua angústia. Essas palavras explicam. Os aflitos e angustiados representam figuras separadas no que concerne a misericórdia divina. Quando o Pai Celestial enxerga lágrimas sinceras, a compaixão divina é tão grande que Ele pode mobilizar céus e terra para socorrer e salvar aquela criatura. Todas as curas e socorros realizados por Jesus, no fundo, se inspiraram na compaixão. A aflição esteve presente em todos os episódios sublimes que demarcaram a peregrinação do nosso Rabi. O Evangelho nos conta que, certa ocasião, Jesus se afastou do território dos judeus na direção da Síria. Embora optando por absoluto anonimato em terra estranha, não demorou e a discreta presença de Jesus teve fim. Mulher Cirofenícia, prostrada aos seus pés, suplicou que expulsasse espírito imundo de sua filha. Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é conveniente tomar-lhes o pão para lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7, versículo 27, palavras de Jesus. Com estas estranhas palavras, o mestre tentava explicar que se encontrava fora do território para cuja libertação ele descera dos céus. A missão recebida priorizava os judeus. Não podia espalhar indevidamente o pão da vida. A mulher, todavia, reformulou sua súplica, e o Nazareno percebeu o enfraquecimento da sua resistência. As palavras que ela disse a Jesus impressionaram o mestre. Sim, Senhor, disse a mulher, mas os cachorrinhos debaixo da mesa também comem as migalhas.
Marcos 7, versículo 28. A súplica daquela mulher ganhou tamanha luminosidade, o seu argumento mostrou tanta grandeza e tanta humildade, que a própria natureza se empolgou. Aquela mãe desesperada penetrou na alma do Mestre. Deus e o seu Cristo revolvem céus e terra quando alguém angustiado os procura, principalmente quando se trata de uma pessoa no auge da aflição. Jesus olhou enternecido para aquela mulher e o milagre aconteceu. Voltando ela para casa, encontrou a menina repousando, tranquila, pois o espírito maligno já se afastara da sua filha. Marcos 7, versículo 30. A oração, meus caros, tem os seus segredos. Os milagres, embora todos eles realizados por único Deus, começam numa extensa gama de circunstâncias que brotam da nossa humanidade. No coração humano se encontra a outra ponta da mágica. Nós precisamos e devemos ser interlocutores de Deus. Há séculos, Clemente de Alexandria definiu a prece de forma inspirada. Ele disse: oração é conversar com Deus. A falta de entendimento da prece manifestada por muitos cristãos resulta de que poucos sabem falar com a divindade. A maioria se aproxima do Pai Eterno não para conversar, mas sim para lhe apresentar o ultimato. Existem religiosos determinando o que o Senhor deverá fazer, como se Deus fosse subalterno. Filósofo cristão disse: o pior desespero não durará muito se aprendermos a desabafar com um amigo. O Pai das alturas é este amigo dileto com quem podemos desabafar e remover as angústias das nossas almas. E isto será mais fácil quando transformarmos a solene adoração numa conversa sem protocolo. Livro de Alceu Amoroso Lima revela algo pertinente que cabe em nosso tema de hoje. Oração individual não é colóquio secreto. Pode até ser isto, mas é algo mais. A oração é a confidência, é a intimidade, é a confiança, é o repouso, o pedido e a gratidão. É a colocação do nosso tesouro nas mãos de amigo, a revelação explícita do que já é conhecido, mas que ele faz questão de ouvir uma segunda vez. Oração representa a entrega simbólica de toda a espécie humana nas mãos do Criador eterno. Vocês já imaginaram a bênção deste encontro com Deus? Rendição incondicional diante do nosso Deus para uma conversa entre amigos. Ninguém coloque dúvidas. O lucro será enorme quando nos prostrarmos para a conversa com o Pai das alturas. Nesta esquina de aconchego que se encontram a essência do cristianismo e as vertentes abençoadas das fontes de águas vivas. Todos os grandes profetas e místicos
falaram do Deus transcendente, aquele Deus sentado num trono no meio de milhões de anjos. Jesus reduziu distância e solenidade e chamou Deus de Pai. Cristianismo foi simplificado ainda mais pela intimidade da presença de Deus. Quando Jesus fala que Deus está nos céus, renovamos a certeza de que estes céus fazem parte deste universo onde nos encontramos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Getúlio diz a alguém: você favoreceu idólatras com aquela história da cobra de Moisés. Amanhã ou depois surgirão altares de adoradores de patos, marrecos e bodes. Você desprezou o decálogo, Getúlio, que proibiu esculturar imagens do que existe em cima e debaixo da terra. Muito pelo contrário, amigo. Eu respondi: foi a clareza de Jeová que adotei para reforçar minhas palavras. Evangelho amplia a lição. Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, verso 14. Vejam que apesar da proibição em Êxodo, esta serpente foi esculturada em bronze por Moisés, ordenada por Jeová e glorificada por Jesus. Jesus atendeu 1000 razões para arriscá-la do mapa das proibições de decálogo. Outra vez, os 10 mandamentos mostraram esgotamento de validade. Depois do pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Dom de cura, nada assegura. Pedacinho dos anunciados céus se encontra no coração dos seres humanos, onde o Cristo interage. Recordem que ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Esta é a chave mágica, mantenedora da ligação eterna. O remédio para todos os males se encontra disponível na prática deste intercâmbio. O salmista afirma: única vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder lhe pertence e que ele retribui a cada um conforme as obras. Salmo 62, versículos 11 a 13. Nele vivemos, nos movemos e existimos, nas palavras do apóstolo Paulo em Atos 17, verso 28. A intimidade se caracteriza de forma insofismável. Se Deus permanece tão perto, isto revela a vontade de nos ajudar. Aqueles que desprezam este entendimento retardam colheita
Inúmeros médicos já reconheceram tratamentos paralelos pela ciência e pela fé. O Dr. William Sadler escreveu em livro: quando nós nos dispomos a recolher os cacos do nosso eu, principiamos tarefa que sempre termina em oração. Com estas palavras, o médico desafiou pretensiosa prosápia de terráqueos entupidos de soberba. De nada valerão títulos e diplomas quando nossos espíritos persistem distanciados do ABC do amor. Quem terá suficiente autonomia para reordenar os retalhos da personalidade sem assistência direta das energias espirituais? Há muitos séculos viveu na Itália astrônomo famoso que desdenhava fé e orações. Ele as considerava enganosas manobras de estelionatários. Peregrinos que chegavam de outras nações para visitar locais sagrados de Roma foram ridicularizados por ele com sarcasmo. De repente lhe aconteceu o que mencionamos há pouco. Sua vida virou pelo avesso e todos os seus conhecimentos mostraram-se insuficientes para salvá-lo do chicote do açoite. Os cacos da sua natureza fleumática foram pelos ares. Experiências falharam, suas ideias foram julgadas heréticas e ele foi ameaçado de ser queimado na fogueira da Inquisição. Conservar serenidade no meio de tamanhas provações tornara-se impossível. No corredor da morte, como manter-se tranquilo? Foi nesta altura do campeonato que o semblante apaziguado dos detestados peregrinos lhes chamou a atenção. Ele que tanto os desprezara, agora se surpreendia de que vivessem tão alegres e tão descuidados. Se eu não fosse alguém superiormente instruído, poderia até experimentar as superstições desta pobre gente. Esta pergunta revela que o cientista, mesmo contra a vontade, vacilava nas suas convicções. Então ele se aproximou deles, se autoconvencendo de que agia por mera curiosidade, e acabou se misturando com aquele grupo. Integrou caravana de romeiros acompanhando cristãos convertidos. Aquele trajeto longo ampliou sua convivência, fornecendo amplos recursos para a avaliação da conduta dos peregrinos. O cientista, pouco a pouco, foi reconhecendo a retidão daquela gente, sua honestidade de propósitos e o respeito deles pela vida. Embora sempre com o pé atrás, declarando-se simples espectador, o homem de ciência terminou se entregando e se rendendo à nobreza dos peregrinos. Afinal, a fé parecia reforço do comportamento daquelas almas. Antes de chegar a Roma, o cético implacável já capitulara pela constatação do reconhecimento da bondade natural daquela gente. Este foi o desabafo do astrônomo, o reconhecimento da verdade essencial.
Nesta altura, meus amigos, o descrente caiu do cavalo, como aconteceu com Saulo, o perseguidor, na estrada de Damasco. Suas mãos se uniram numa inolvidável experiência mística. Pela primeira vez, o pesquisador profano voltara olhares para o invisível com enorme curiosidade. Mas se aquilo não fosse tolice, quais seriam as intenções de suas preces? Perguntou com certo desgosto, ainda temeroso de ser enganado. Rezaria pedindo saúde, dinheiro, poder, fama. Aquele grupo com o qual viajava parece que não sabia reivindicar, porque nenhum deles aparentava prosperidade, todos eram pobres. Se o Deus que adoravam fosse poderoso, quanto diziam, por que não os enriquecera? Assim, de dilema em dilema, o astrônomo italiano protelava o colóquio com o estranho poder do Altíssimo. Somente no penúltimo dia de permanência dos peregrinos na cidade eterna, aconteceu o milagre tão esperado. Vida inteira o astrônomo alimentara secreto desejo. Ora, pois ali se encontrava a sua grande oportunidade. Usaria a prece como teste definitivo para avaliar Deus e também aqueles peregrinos. Colocou a invenção inacabada na prancheta da memória e apelou ao Deus dos peregrinos que revelasse a ele o que faltava ainda naquele invento. A resposta veio rápida como tufão. Tomado de assombro, o cientista foi impactado pela preciosa abertura da mente, surgindo em detalhes o que lhe faltava naquela peça. Em grande estilo, o Pai Celestial iniciara diálogo com o descrente e Galileu Galilei entregou o primeiro telescópio do planeta Terra, ao planeta Terra. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas com o firme propósito de agradar telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Anderson Pedroso, Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro, Carro em Casa, e Janaína de Oliveira, Mundo da Alegria. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Dom de cura, nada assegura. Vocês sabem por que raramente ocorrem prodígios em nossas vidas? Simplesmente porque ainda não descobrimos o ponto mais alto de nossos desejos, aquele impulso capaz de produzir apaixonado devotamento a uma causa.
É exatamente o som desta trombeta que está faltando para chamar a atenção das forças divinas. Galileu Galilei colocou o telescópio na mira dos seus mais ardentes anseios, e o Criador desceu ao encontro dele, respondendo o seu pedido. O milagre tem que ser precedido de profundo desejo, de apego sem limites, de certeza que não admite vacilação. Jesus não teria trazido Lázaro para fora do túmulo, não fosse o embalo da compaixão e a profundidade do seu amor. Almas mornas não cabem nas quatro paredes da mística. Será preciso fogo e paixão para encarar o rosto misterioso da esfinge. Sem estes requisitos, não destravaremos a fonte geratriz de milagres. O mundo espiritual é sacudido em caráter permanente pela força do entusiasmo e da fé que remove montanhas. Muita gente aposta em único tempo bíblico, onde as trombetas soaram e os milagres aconteceram. Maioria persiste considerando o nosso planeta como centro espiritual de eventos, apontando outros mundos como ninhos de escorpiões e aranhas. Aqui as águas brotaram na rocha milagrosamente. Aqui os mortos retornaram de tumbas. Aqui os devotos alcançaram vida eterna. Depois, descaradamente nos informaram que a fonte secou. Estação dos frutos maduros e das flores terminou. Disseram eles. As sementes se perderam. O gozo pertence aos congregados da eclésia. Fora eles, ninguém mais. A esperança do homem secou como raiz de árvore tombada. Eu lhes digo, porém, ninguém se intimide com tais ideias. Quando o Dr. Warren Weaver era diretor da Fundação Rockefeller, ele foi instado a tratar deste assunto. E o Dr. Warren falou com clareza. Deus se revelou em muitas ocasiões e em vários lugares, mas Ele continua se revelando ainda hoje. Cada descoberta da ciência representará nova abertura permitida por Deus. Desvendar seus próprios segredos no tempo adequado é atributo da divindade. Ninguém se iluda. As revelações continuarão acontecendo enquanto restarem mistérios e segredos. Jesus disse: nada existe encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não termine em plena luz. Lucas 12, verso 2. A grandeza incomensurável do universo é conhecida de todos. Segredos mil ainda se escondem no espaço infinito. Se as revelações cessassem abruptamente, os humanos perderiam o rumo, extraviados e cegos em termos de aperfeiçoamento. Felizmente, pela vontade do Criador, os segredos do universo têm sido abertos, liberados para aproveitamento universal.
Graças a Deus, eles continuarão nos beneficiando cada vez que tilinte a campainha do despertador divino. Ao contrário daqueles que preconizam planeta escuro, vazio e habitado por demônios, eu volto a dizer que os mansos herdarão a terra promovida. A despeito deste espírito de contradição que aponta esgotamento da assistência divina, nós insistimos que os acordos continuarão. Este congelamento da palavra não faz sentido quando o Filho dileto do Pai nos disse: muita coisa ainda vos tenho a dizer, mas vós não as podeis suportar agora. O Espírito da verdade vos guiará. Ele anunciará coisas que hão de vir. João 16, versículos 12 e 13, palavras de Jesus. Coisas que hão de vir. Anuncia um futuro distante, muito tempo depois deste próximo juízo final. Ninguém coloque o entendimento ainda no tempo de vida dos apóstolos, porque tal coisa não faz sentido. Se depois da influência pessoal do mestre, 3 anos, eles não suportariam a mensagem, poucos anos mais tarde seriam igualmente ineficazes. Algo salta aos olhos. Não importa que tenhamos este ou aquele grau de entendimento. O certo será agir com as ferramentas que temos em mãos. Thomas Edison foi bastante feliz abordando algo pertinente quando disse: nós não entendemos milionésimo% acerca daquilo que existe. Não sabemos o que seja água, não temos ideia da eletricidade, não compreendemos o calor nem o frio, cultivamos nada além de porção de hipóteses, nada assegurado. Apesar de ignorarmos a essência destas coisas, nada nos vem impedindo de as utilizarmos. Tomando posse deste gancho de Edison, nós transferimos sua ideia central para o nosso tema da oração, que produz milagres. Realmente, nós não conhecemos milionésimo% da misteriosa essência da oração nossa de cada dia. No entanto, essa nossa ignorância não impede que possamos utilizá-la e, pelo uso continuado, deixar que o Pai Celestial se manifeste. Deixar que o Senhor das alturas use da nossa modesta estrutura humana para a semeadura de coisas boas. A prece é a ferramenta que nos permite interagirmos com o mundo espiritual em igualdade de condições com todos os demais seres vivos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam que eu estou vibrando e pedindo para Deus e para nosso querido Jesus
que derrame bênçãos sobre todos aqueles que se encontram nesta roda viva das nossas esperanças. Que haja paz, tranquilidade, harmonia, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a fonte preciosa da esperança e do aperfeiçoamento. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.